Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. E nesse começo de ano, já estamos à beira do terceiro mês já, mas Nosso Senhor nos convida a vivermos na sua presença. E o recolhimento é esse tempo, né? Recolher-se um pouco internamente, ainda que no meio dessa confusão que nós vivemos, recolher-se um pouco e estar com Deus. Quando estamos nesse tempo quaresmal, e o tempo da quaresma nos convida à conversão e à penitência. Antes da conversão e da penitência, nós precisamos nos encontrar com Deus. E Deus já dá o exemplo, né? No dia quando Nosso Senhor se retira 40 dias no deserto e ali foi tentado, já nos ensina o caminho para chegarmos até Ele. E esse caminho para estarmos com Deus é exatamente esse recolhimento, recolher-se. Quando aconteceu o batismo, ouviu-se uma voz, né? O dom do Espírito Santo pairou sobre Jesus, né? E o Pai disse, né? Esse é o meu Filho amado, nele está o meu bem-querer, escutai-o. Portanto, escutar Deus, né? Tu és Deus, Deus é teu. Muitos santos experimentaram isso. Quanto Deus estava próximo a eles. Mas, ao mesmo tempo, o que Deus esperava de cada um deles é que voltassem o seu coração para Deus. Por isso, o tempo quaresmal nos convida à conversão e penitência. O que é a conversão? Voltar o olhar para Deus de novo. Voltar a olhar para Deus e buscar Deus mais uma vez. Assim, voltando o olhar para Deus, vamos compreendendo os mistérios, vamos nos acostumando com Deus, como os apóstolos conviveram com Ele, foram se acostumando. É preciso, portanto, viver mais com Deus, porque um dos segredos da conversão, e São José Maria Escrivá tinha muito bem claro isso, né, como fruto da meditação e da contemplação dos mistérios do amor de Deus, fruto disso foi a filiação divina e unidade de vida. Dois temas que nós, durante o ano, vamos falar ainda, vamos voltar mais vezes. Mas são dois temas centrais que fizeram com que São José Maria Escrivá compreendesse esse mistério do amor de Deus. O converter-se, voltar tudo para Deus, voltar o trabalho, voltar a oração, tudo para Deus. Então, esse voltar para Deus era exatamente o projeto divino. E assim encontramos, né, o caminho para Deus exatamente assim. Voltar para Deus. A filiação divina é saber-se filho de Deus. E sabendo-se filho de Deus, nós somos melhores. E como podemos ser melhores filhos de Deus? Aqui começa o princípio da conversão. A conversão do coração. No livro O Caminho, no número 879, diz assim: quando te afligires as tuas misérias, não fiques triste. Glorifica-te nas tuas fraquezas com São Paulo. Porque às crianças é permitido, sem temor do ridículo, imitar os grandes. Então, não ter medo, como filho de Deus, Deus permite misérias, aflições e angústias. Agora, isso não é para nos humilhar, nos afastar ou nos fazer perder. Pelo contrário, são os instrumentos da filiação divina. Uma criança não dá conta das coisas, por isso sempre o que não sai da boca das crianças é mãe, né? Mãe toda hora, né? E por que pede toda hora mãe? Porque é o socorro, é o amparo, é o cuidado, é a ajuda, são todas as coisas que uma criança precisa, ela pede a ajuda da mãe. E ela sabe-se filha e não tem vergonha de ser filha. Por isso o princípio da conversão, para São José Maria Escrivá, era a filiação divina. Porque sendo filhos, somos pequenos e sempre precisaremos de Deus. E essa filiação divina é, na verdade, a nossa maior força. Porque sendo filhos, Deus não desampara o seu Filho.
Deus não desampara aquele que tanto necessita. E se há aflições na vida e as misérias da nossa condição humana, ainda assim há uma confiança. É permitido até passar, né, sem ter medo do ridículo, pedir ajuda aos pais, pedir ajuda às mães, né? Aqui nós pedimos ajuda a Deus. É preciso, portanto, colocar-se na presença de Deus. A conversão é exatamente essa: olhar mais para Deus, colocar-se na presença de Deus, né? Como uma criança no colo de seus pais, né? da sua mãe, né? E esse Pai que é tão amoroso, que é Deus, né? Vai nos levar pela oração, que é o nosso diálogo com Deus, porque pela oração compreendemos o que Deus quer. Pela oração pedimos a Deus muitas coisas como as crianças. A oração não é só petição, mas é também ação de graças. A oração não é só, né, reparação, né, pedindo perdão, né? Uma criança, quando faz arte, a primeira coisa que faz é pedir perdão para o pai e para a mãe, né? Antes da chinelada, né? Antes da surra, pede perdão se tiver juízo, né? Se não tiver, primeiro apanha, depois chora pedindo perdão. Mas é verdade que o que acontece é exatamente esse o caminho, né? Glorifica-te nas tuas fraquezas, como diz São Paulo. Por isso, estar com Deus, como fizeram os santos, né? Esse tempo é o tempo de oração, e não é tempo perdido, é doação da própria vida. Por isso a oração às vezes nos custa um pouco, porque não é um tempo perdido, mas é um tempo oferecido a Deus, e nos custa. Arrumar um tempo para oração não é fácil, né? Com criança é menos ainda, né? Então é difícil arrumar tempo, sim, com tantos trabalhos, tantos afazeres. A tentação é cairmos num ativismo tão grande e queremos ser tão eficazes, tão prontos, que caímos no orgulho, né? E achar que fazemos tudo e damos conta de tudo, e não damos. Por isso, a filiação divina nos coloca no nosso devido lugar, como necessitados da graça de Deus, pedindo a Deus ajuda, pedindo a Deus sempre. Aqui descobrimos o período da conversão, porque Deus é bom, nós não. Deus é amor, nós ainda nos falta muito para entrarmos no mistério desse amor de Deus. Portanto, o tempo de oração é o diálogo com Deus. O tempo de oração é um pedido a Deus nas nossas misérias e fraquezas. O tempo de oração não é tempo perdido, é doação da própria vida. Isso faz a oração, é uma doação, por isso se chama sacrifício. O que agrada a Deus não é o sacrifício de bodes, cordeiros e outros animais, não. O sacrifício que agrada a Deus é um coração contrito e humilhado. Isso que agrada a Deus, um coração contrito e humilhado, arrependido e ao mesmo tempo reconhecendo as próprias fraquezas e como um filho que recorre ao Pai. Jesus, como modelo da filiação divina e do relacionamento com Deus Pai, ele nos ensina esse caminho. Deus é nosso Pai, né? E zela por cada um de nós, como se fossem filhos únicos. Nos ama com predileção, sabendo as nossas misérias e as nossas fraquezas. Conhecendo o nosso nada, Deus morreu por nós. Assim, nunca haja inquietação ou falta de fé ou murmuração, porque essas coisas são falta de filiação divina. Saber-se que somos filhos. Deus não desampara. Imagina Jesus, sendo filho de Deus Pai, ficou perdido no templo. É verdade que estava lá ensinando. E quando sua mãe chegou, estava bem tranquilo. Ele sabia que sua mãe e seu pai voltariam para buscá-lo. Ele estava bem tranquilo. Quem estava aflito era Nossa Senhora e São José. Mesmo santos tão grandes estavam aflitos. É possível e é plausível a angústia? Sim, faz parte da nossa vida. Se São José e Nossa Senhora sentiram angústia de perder o menino Jesus no templo por 3 dias, nós também nos sentimos às vezes perdidos e como se tivéssemos perdido Deus na nossa vida quando não temos vontade de rezar. E aí sim, ficamos angustiados. Mas é verdade que a inquietação, a falta de fé e a murmuração, que poderiam ser, né, temas para meditarmos, para pensarmos na nossa angústia, nas nossas dificuldades, né? Tudo isso também é fruto da falta da filiação divina. Inquietação. Por quê? O que vai mudar na nossa vida? Nada. Olha, se for acontecer alguma tragédia, nós não estamos isentos.
né, de tragédias, vamos perder um ente querido. Isso com certeza. Se a gente não morrer antes, a gente vai perder. Mas se a gente morrer antes, vão perder a gente. Então é isso. Por que inquietação? Falta de fé. Olha, se Deus morreu e ressuscitou, eu ter medo do quê, meu Deus do céu? Ter medo do quê? Né? Deus permite as doenças, as fraquezas. Qual o santo que não sofreu? Todos. Então, falta de fé por quê? Quer dizer, o caminho que Deus deu foi passar por essas tribulações como ele passou pela cruz. Como Nossa Senhora perdeu São José e perdeu Jesus. Como São José, sendo um pai que prometeu cuidar desse menino quando o anjo lhe apareceu, não conseguiu cuidar plenamente, conseguiu, mas ele não conseguiu do jeito que queria. Teve que ir para o Egito, depois volta para cá, depois protege de um jeito ou do outro. Foi da melhor maneira? Talvez quisesse fazer melhor, mas foi do jeito que era possível. E com certeza pôs todo o coração. Por isso, São José Maria explica que a filiação divina nada mais é do que uma certeza do amor de Deus por nós. E a filiação divina nada mais é do que o princípio do diálogo com Deus. Se somos filhos de Deus Pai, irmãos com Cristo, então por que ter medo? Por que inquietação? Por que falta de fé? Por que a murmuração diante das dificuldades? Tudo é fruto da falta de filiação, mas a vida contemplativa é o segredo da força humana. Olhar para a cruz e pensar que o sofrimento não nos vai tirar do céu. Olhar para a nossa vida e descobrir que ela não é a mais perfeita. Olhar para a nossa vida e pensar que, mesmo não sendo perfeita, é o caminho que Deus deu para que a gente chegue aos céus. Mesmo sendo difícil, é esse o caminho que nos leva à perfeição. Por isso, contemplar os mistérios de Deus na vida de oração nos faz mais filhos. E quando somos bons filhos, ter medo do quê? Se Deus nos acompanha, se Deus, que é nosso Pai, protege a cada um de nós. Por isso, a vida contemplativa é o segredo da força humana, pois olhando tudo como vontade divina, somos bons filhos de Deus, e participamos dessa vida divina. Não ter medo de olhar tudo como vontade divina. Tem uma historinha, eu nunca lembro, que a historinha é comprida, mas e o final dela eu nunca lembro direitinho, mas só para invocar, né? Tem uma história de um chinês que ele foi convocado para a guerra, e aí, quando foi convocado para a guerra, o pai pensou: vou perder meu filho, ele vai morrer agora na guerra. E aí o filho fala assim: e agora, pai, eu vou para a guerra, talvez eu nunca mais te veja. E o pai fala assim: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. E aí o filho vai para a guerra. Aí, na guerra, no meio da guerra, ele é atingido, ele perde uma perna, né? Aí não morreu, mas teve que voltar para casa. Então encontrou com o pai, né? Falou: pai, voltei de novo, eu te encontrei, né? Perdi a perna, né? Pensei que fosse muito ruim, mas foi bom porque eu te vi. Então viu uma coisa ruim, viu uma coisa boa. Mas agora, sem uma perna, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou dar mais trabalho para o Senhor? Então, o que parecia bom te encontrar, agora te encontrando eu vou te dar trabalho. E aí, trabalhando um pouco, trabalhou com as mãos, aí foi lá, não sei, que azar danado que esse homem tinha, que é só uma historinha, na verdade, né? Aí perdeu uma mão, e agora perdeu sem uma perna e sem a mão, né? E aí falou assim: bom, o pai falou assim: olha, pode ser que seja bom, pode ser que seja mal, né? Então, eu sei que a história vai se prolongando, cada hora acontece uma tragédia, cada hora acontece um problema. No final das contas, né, sobrou só meio homem, né? Porque de tanto que ele sofreu na vida, né? E no final das contas, quando lhe faltava tudo, né, e aí faltou o pai também, né? E aí ele pensava, né? Bom, agora não tenho ninguém, agora a minha vida acabou, né? O que vai ser da minha vida, né? Foi pro bom, foi pro bem ou pro mal, né? E tudo isso que Deus permitiu. E no final das contas se encontrou uma pessoa que, vendo a bondade dele, cuidou dele até o fim, né? E ajudou ele. Então, quer dizer, tudo que ele perdeu o fez mais humilde. E fazendo mais humilde e mais necessitado, o tornou melhor nos sofrimentos e na caridade. Então é isso. Às vezes Deus, quando permite um sofrimento, uma tragédia, é exatamente para nos humilhar, porque o filho foi humilhado, sofreu a humilhação. E essas contrariedades, essa humilhação, não é para passarmos vergonha, porque Deus é nosso Pai, não nos abandona, mas permitiu, vendo um pai, o filho correr, deixa o filho correr.
Já está vendo, vai escorregar, vai cair, vai se machucar, né? Então deixa escorregar, deixa se machucar, porque deve aprender os limites que não pode correr, não pode fazer isso, não pode mexer naquilo, não pode fazer o outro. Quer dizer, um pai que ama não vai privar o filho de tudo, mas vai deixar e estar amparando, e vai ampará-lo nas suas necessidades, né? Por isso, seremos instrumentos mais eficazes de Deus se meditarmos o amor de Deus. E a conversão começa aqui, nesse mesmo momento. O que é a conversão, afinal? Voltar o olhar para Deus, aderir à vontade divina e deixar-se ser santificado pelo amor de Deus. E como isso acontece? Quando somos filhos. Porque sendo filhos, faremos a vontade desse Pai que nos ama. Sendo filhos, reconhecemos a nossa miséria. Sendo filho, é a nossa pequenez, a nossa humildade. E, sendo filhos, nada mais justo que o pai querer que o filho fique perto dele. Por isso, a santificação é exatamente a aproximação com Deus. E vamos meditar isso também nesse final de semana, né? Na transfiguração. Então, a transfiguração é um sinal do amor de Deus também, de quanto Deus está próximo a todos nós. Por isso, seremos bons instrumentos eficazes se meditarmos, né, naquilo que constantemente nos leva à filiação divina. Sermos bons filhos. Aqui está o princípio da nossa conversão. O primeiro momento de conversão é saber que não estamos abandonados e nunca seremos. O segundo momento é saber que a filiação divina nos torna mais próximos de Deus. Por isso a conversão já é saber amparado, saber próximo e, como filhos de Deus, saber que Deus nos dá forças e nos vai colocar nesse bom caminho. A vida, portanto, deve estar apoiada em 3 bases. A primeira coisa, a piedade na vida de oração. O trabalho, cumprindo bem, sendo agradecido por aquilo que Deus nos dá. Pois o trabalho é uma retribuição daquilo que nós já recebemos. Por isso que quando somos crianças, temos direitos. Quando crescemos, deveres. Então, os direitos que nos são dados, eles vão se multiplicar na vida futura em deveres. E o trabalho bem cumprido é o imitar Cristo, que cumpriu a vontade do Pai num trabalho de doar a própria vida para a nossa santificação. Portanto, a nossa vida de conversão nada menos do que uma unidade de vida com Cristo, que era um dos temas que São José Maria Escrivá falava tanto, unidade com Cristo, porque é nosso irmão, mas também a filiação divina. Em Cristo somos um só. Ele é a cabeça e nós, batizados, somos um corpo. Por isso o batismo nos leva a essa perfeição. Portanto, a piedade, né, a nossa vida é trabalhar e rezar, dizia São João Maria Vianney, né? Nossa vida é trabalhar e rezar. E por que é trabalhar e rezar? Porque rezar nos leva ao cumprimento dos deveres. Rezar nos coloca como filhos, e como filhos agradecidos, colocamos aquele trecho do Evangelho, quando o pai pede para os 2 filhos irem trabalhar na vinha. Um diz sim, mas não vai. O outro diz não, mas se arrepende e vai. Então, esse é o caminho. Portanto, rezar leva ao trabalho, e o trabalho leva à oração. Trabalhar e agradecer, pedir e retribuir. Assim, rezar e trabalhar e rezar, faz parte da nossa vida. E assim nos configuramos a Cristo. A piedade começa ali. Chegaria a tal ponto a piedade, né, que não saberíamos onde começa um e termina o outro. O que é a piedade? A piedade é saber-se filho de Deus e rezar. Mas o trabalhar é ser tão agradecido a Deus que você já não sabe aonde é trabalhar e onde é rezar. Quando chegar esse momento, será fantástico, mas por enquanto ainda não chegou. Estamos tentando configurar a nossa vida o trabalho e a oração. Às vezes fazemos o trabalho cansados, murmurando e reclamando, e a oração com preguiça, sem vontade. O dia que não tiver preguiça para rezar e o dia que não murmurar para trabalhar, aí já está quase unido. A oração e o trabalho vai ser quase uma coisa só. E é isso que São José Maria Escrivá queria, que o trabalho e a oração, a contemplação dos mistérios do amor de Deus, a meditação em ver qual é a vontade de Deus para nós, ela se cumpriria no trabalho.
no trabalho bem feito, sendo bons maridos, boas esposas, bons filhos, bom funcionário, né, bom patrão, fazendo bem as coisas. E nisso está a unidade de vida. Né? Quando separamos a piedade da vida ordinária, quando a gente não consegue trabalhar e rezar ao mesmo tempo, tá fácil rezar, mas tá muito chato trabalhar. Tá muito necessário trabalhar porque tem que pagar as contas, mas não estou tendo vontade de rezar, não estou conseguindo pôr cabeça na oração. Né? Quando separamos a piedade da vida ordinária, estamos separando as coisas. E, na verdade, o que acontece é que a oração, né? Senhor, o que queres de mim? O que Deus quer de nós? É o que São Paulo vai dizer, né? São Paulo, quando cai do cavalo, se dá uma conversão ali, porque ele se encontra com uma verdadeira luz. Ele se encontra com Cristo, e aquela palavra, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque era o que ele estava fazendo. Ele estava perseguindo Jesus Cristo nos seus discípulos. E quando ele ouve essa palavra, aquilo é: quem és? Né? Bom, eu nem te conheço, como é que eu estou te perseguindo? Né? Eu sou Cristo, né? Então, eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Então, ele perseguia Cristo com raiva. Agora, que encontrou-se com Cristo, viu uma luz, foi revelado quem ele é, e agora, né, cego, necessitado, e depois o milagre que acontece, tudo isso, esse silêncio, esse tempo de silêncio na vida de São Paulo, foi um tempo de oração, de dúvidas, foi um tempo de pensar como isso aconteceria. E é engraçado como é o fruto da oração. Aqui a gente, o valor do fruto da oração, vai dizer assim, na carta aos Efésios, como a oração muda, e como muda tudo na vida. Aqui vai dizer, né? E vós, Efésios 2, vós que estáveis mortos pelos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o costume deste mundo, segundo o príncipe que exerce o poder sobre o ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos outrora. E aí ele vai dizer depois, né? Mas Deus, que é rico em misericórdia, pela extrema caridade com que nos amou, estando nós mortos pelos pecados, convivificou-nos em Cristo, ou seja, deu uma nova vida em Cristo. Né? E aqui acontece, né? Por cuja graça fostes salvos, com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos céus com Jesus Cristo, a fim de mostrar aos séculos futuros as abundantes riquezas da sua graça, por meio da sua bondade para conosco, em Jesus Cristo. Deus veio nos visitar, e essa visita de Deus é para nos dar a bondade. E aí São Paulo continua, né, no versículo 14 em diante. Porque Ele é a nossa paz. Em Jesus está a medida da nossa vontade, a medida da nossa vida, a medida da nossa filiação, a medida da força para enfrentar a cruz, a medida da confiança para enfrentar os medos da vida presente. Ele é a nossa paz. Por isso Cristo é o príncipe da paz. Nele está a paz verdadeira. Ele que de dois povos fez um só. Judeus e pagãos, dois povos, agora um só em Cristo. E é isso que Nosso Senhor, né, queria, e é isso que São José Maria Escrivá também conseguiu perceber. Né? Essa unidade com Cristo é que nos faria melhores. A paz é quando há unidade com Cristo. Eu sei o que Cristo quer, mas não faço o que Ele quer. Né? São Paulo vai dizer isso. Né? Parece que não tinha unidade de vida. Né? Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Essa é a tentação da vida presente. Por isso a gente tem que lutar constantemente. E São Paulo continua, né? Ele aboliu na sua carne a lei com os seus mandamentos e prescrições, para formar em si mesmo de dois um só homem novo, fazendo a paz, e para os reconciliar a ambos, tornando-os um só corpo com Cristo, por meio da cruz. O que nos une e o que nos dá unidade com Cristo são as cruzes. Por isso é não ter medo das dificuldades, não ter medo dos problemas, nada de murmurações, como
nós ouvimos aqui, né? Nada de murmurações ou inquietações ou falta de fé, porque essas coisas de verdade são orgulhar. Se Deus me amasse, não deixaria que acontecesse isso. Bom, se deixou o filho dele morrer, não vai nos deixar, vai nos privar do instrumento de santificação da nossa vida, daquilo que vai mudar a nossa vida. Portanto, em Amigos de Deus, no número 143, São José Maria Escrivá diz assim: o exemplo de Jesus, toda a vida de Cristo por aquelas terras do Oriente, ajuda-nos a deixarmos-nos penetrar por essa verdade. Se admitimos o testemunho dos homens, e lemos na Epístola, né, São Paulo, de maior autoridade é o testemunho de Deus. E em que consiste o testemunho de Deus? O que fala São João: considerai o amor que nos mostrou o Pai em querer que nos chamássemos filhos de Deus e que o sejamos. Caríssimos, agora já somos filhos de Deus, porque Cristo morreu por nós numa cruz. Então não ter medo das dificuldades da vida presente, porque a cruz nos deu a filiação divina, porque a cruz nos inseriu na vida dos céus e, portanto, a piedade, né, leva ao trabalho e o trabalho leva à oração, tendo presença de Deus tanto na oração, porque é o nosso diálogo com Deus, como no trabalho, sendo agradecidos a Deus. E de certa forma é isso a missa, quando o padre oferece o pão e o vinho, né? Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos, para nós vai tornar pão da vida. O que acontece é que o que Deus deu, o que a terra nos permite e o que nós nos esforçamos, Deus ainda transformará em melhor. Deus fará não só que seja um pão, mas Deus fará que seja o seu corpo e a sua vida. Assim é a vida do cristão e assim é o que Deus quer para nós. Ao longo dos anos, São José Maria Escrivá diz assim, né? Ao longo dos anos, tenho procurado apoiar-me sem desfalecimento nessa feliz realidade. Em todas as circunstâncias, a minha oração tem sido a mesma, né? Com tonalidades um pouquinho diferentes. Tenho-lhe dito sempre: Senhor, tu me colocaste aqui, tu me confiaste isso e aquilo, e eu confio em ti. Tu me colocaste aqui, tu me confiaste isso, e eu confio em ti. Sei que esse é o meu caminho. Isso era a oração de São José Maria Escrivá, ainda que tivesse contrariedades, ainda que tivesse a tentação da murmuração, ainda que parecesse que Deus permitiu que ele sofresse e tivesse abandonado ele. Eu confio em ti. Confiar em Deus, né? Essa era a oração de um grande santo. Tu me colocaste aqui, tu confiaste-me isto e aquilo, e eu confio em ti. Sei que és meu Pai, e eu tenho visto sempre que as crianças confiam absolutamente nos seus pais. As crianças confiam absolutamente nos seus pais, né? A minha experiência sacerdotal, dizia São José Maria Escrivá, tem me confirmado que este abandono nas mãos de Deus leva as almas a adquirir uma piedade forte, profunda e ao mesmo tempo serena, que impele a trabalhar constantemente com retidão de intenção. Faça-se, cumpra-se, seja amada e louvada a justíssima e amabilíssima vontade de Deus. Assim seja, assim seja. Era uma das orações que São José Maria Escrivá fazia. Não exatamente com essas palavras, eu mudei um pouquinho. É que eu nunca lembro de cor, mas tudo bem. Então, o que acontece é que ele queria que fosse feita a justíssima, augustíssima vontade de Deus sobre todas as coisas, porque ali estava a vontade de Deus para ele. E essa era a confiança. Por isso, ele vai dizer: Senhor, ofereço esse trabalho chato, cansativo a Ti, invocando os santos e também Nossa Senhora. É isso que temos que fazer. Tem como escapar da cruz? Tem como descer dela? Não. Adianta murmurar? Adianta ter falta de fé? Será que Deus existe? Azar seu. Deus continua existindo, é você que está com idiotice na sua cabeça. Então, não adianta pensar que Deus vai deixar de existir porque você agora acha que Ele não existe. Tá bom. Eu nunca fui na China, então acho que Ele não existe. Nunca fui lá, nunca vi.
Então acho que não deve existir. Então, quer dizer, são coisas assim que de verdade são as contrariedades e a tentação da vida presente em pensar, né? Contrário. Deus vai me amparar, Deus vai me proteger. Sim, Deus vai te proteger. Deus quer evitar a todo custo que você vá para o inferno. Por isso Ele permite alguns sofrimentos para você experimentar como Cristo as cruzes de cada dia e provar o seu amor por Deus, fazer com confiança e não ter medo. Assim deve ser a nossa vida e assim pedimos a Nossa Senhora. Pedir, como São José Maria Escrivá fazia muitas vezes, a oração é ter presença de Deus. Ali começa a nossa conversão. Quando rezamos, estamos com o coração convertido, o nosso olhar convertido a Deus. Na oração, entramos num diálogo e ouvimos Deus nos pedir muitas coisas. Ali, tendo presença de Deus, fazendo o trabalho por Deus e oferecê-lo, Senhor, ofereço esse trabalho chato, cansativo a Ti, invocando os santos e a Virgem Maria. Não foi isso que começamos no início dessa meditação? Creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Sabemos que é meu Deus, sabemos que és nosso Deus, nosso Pai. E pedir esse auxílio, né? E queremos amar com o mesmo fervor da Virgem Maria, o mesmo fervor dos santos. Por isso pedimos ao auxílio desses que conseguiram compreender os mistérios de Deus. Peçamos então a Nosso Senhor essa graça de voltar o nosso olhar para Deus. Como converter-se? Tempo de Quaresma é tempo de conversão. O que devemos converter para Deus? Nosso olhar e a nossa disposição. Assim, venceremos a nossa vontade e faremos a vontade divina. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço ajuda para escolher Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei. Nas bodas de Caná, que é praticamente o texto, o grande texto, que se fala do valor do matrimônio. Três dias depois, celebravam-se umas bodas em Caná da Galileia. Encontrava-se lá a mãe de Jesus, né? E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas, né? E aí a gente já sabe da história, né? Quando Nossa Senhora pede a Nosso Senhor que eles não têm mais vinho e diz aos servos, né? Fazei tudo o que Ele vos disser. Ali acontece um verdadeiro milagre. A água se converte em vinho. A nossa vida deveria ser assim. Esse tempo da Quaresma deveria ser assim. Pelo matrimônio, as pessoas deveriam também se converter, né? Na água, que apesar de ser um elemento puro, né, se transformou melhor em vinho, que na verdade era uma fruta também puro, mas que agora é fermentado e se transformou em vinho. Mas o que acontece? Nossa vida também, nós somos criados por Deus, somos filhos de Deus.
né? Criados por Deus, pelo batismo, e somos inseridos na vida dele. Por isso, aderimos a Deus como Pai, e pelo batismo somos filhos de verdade. Mas Deus é Pai de todos e ama todos, né? Sem exceção. Deus ama todos, morreu por todos. A questão é que, se nós nos colocamos como filhos, queremos corresponder a esse amor. E a correspondência a esse amor é o que nos torna melhores. Somos já criados por Deus, mas fomos criados para os céus. Por isso, podemos aperfeiçoar, podemos ser transformados e convertidos em santos. É Deus que nos converte. Foi Ele que converteu a água em vinho. É Ele que converte a nossa humanidade falha e fraca em santidade. Portanto, a santidade passa exatamente pelas mãos de Deus. Nas bodas de Caná, a grandeza da vocação matrimonial ali acontece, né? Todos nós nascemos dessa grandeza. Nascemos de um pai e de uma mãe. E ainda que o matrimônio deles não fosse o mais perfeito, estamos aqui nós. A verdade é que o matrimônio, quando é bom, pode levar à santidade, como os pais de Santa Teresinha, como tantos outros pais de São João Paulo II, e muitos outros pais que viveram buscando a santidade, buscando conformar a sua vida à vontade de Deus. Então, isso, a vocação matrimonial, ela é maravilhosa. Por isso, valoriza a beleza da família, né? Quanto maior a grandeza desse amor, maior a beleza da família. E uma obra sobrenatural é constituída ali como um fundamento de um lar, né? Fonte de santificação que se esconde nos deveres conjugais. Isso daqui é uma carta de São José Maria Escrivá, carta número 9, né, do ano de 1959. Ele vai dizer, né, a fonte da santificação se esconde nos deveres conjugais. Aqueles deveres conjugais e aqueles deveres no nosso trabalho e na nossa vida, ali está a fonte da santificação da nossa vida. Por isso, união conjugal, conjugo da cruz. Essa união, aqueles deveres bem cumpridos, são fonte, é o fundamento de um lar e a fonte da santificação. Isso São José Maria Escrivá quis deixar bem claro. Qual a paixão mais predominante de Jesus? Aí São José Maria Escrivá coloca, né? Ele pregava com amor, ele convivia com compaixão, ele expulsava os demônios com autoridade, ele viajava, né, incansavelmente para anunciar o reino de Deus, né? Ele se compadecia dos doentes e dos fracos, né? O que dominava em Jesus? O amor. Em tudo isso tinha amor. E é exatamente na nossa vida o que predomina. A gente é bom fazer doce, é bom fazer salgado, é bom em deixar a casa limpa, é bom em organizar as coisas. A gente sempre predomina na nossa vida alguma coisa. A gente é melhor numa coisa do que em outra. Mas se na nossa vida, em todas elas, predominassem o amor, ainda que não fosse feito com perfeição, seria com santificação o nosso trabalho. E é isso que nosso Senhor nos pede. A conversão é converter aquele mesmo trabalho chato, enjoado de todo dia, num caminho de santificação. Converter a água em vinho. Mas é Deus que faz isso, não sou eu. E aonde eu vou encontrar forças para isso? Em Deus. É Ele que vai transformar a coisa. Essa intimidade com Deus, que é nosso Pai, nasce na simplicidade. Somos filhos, precisamos dele. Senhor, ajuda-nos a fazer, como disse São José Maria Escrivá, né? E já falamos na outra meditação, né? Senhor, tu colocaste-me aqui, tu confiaste-me isso e aquilo, e eu confio em ti. Né? Dai-me as forças, dai-me a graça para cumprir bem essas coisas, né? Portanto, a filiação divina deve ser o nosso fundamento de união e santificação. Ali, essa filiação divina é sermos parecidos com Deus. Aqui está a conversão. E essa conversão se dá exatamente como fonte de santificação, em dever cumprido. Qual é o nosso dever? É rezar. Qual é o nosso dever? Trabalhar. Qual é o nosso dever? Né? Ajudar. Qual é o nosso dever? É fazer. E fazer tudo por causa desse amor. Porque se fizermos as coisas por causa da eficácia, para sermos reconhecidos, olha, a gente é reconhecido por um tempo, depois não querem nem mais saber da gente. Essa é a verdade. Basta a gente ficar com problema, com dificuldades, pronto, o que vai ser da vida da gente? Hoje a gente é amado e querido. Se der muito trabalho, olha, é asilo, não tem jeito não, né, Dona Maria?
É assim que vai funcionar. Enquanto a gente é bom, a gente serve. Agora, o dia que não funcionar, o que vão fazer com a gente? Isso daqui é um estorvo. Né? Só Deus para amar a gente, porque as pessoas não amam. As pessoas não suportam. Suportai-vos no amor de Cristo. Então a gente suporta no amor de Cristo. Mas amar de verdade é só Deus. Nós suportamos isso, suportamos aquilo. A gente até ama, tem sentimentos, né? Tem afeto, tem carinho, tem tudo isso. Então é amor. Não, tem tudo isso, mas isso ainda não é o amor. O amor é provado quando suportamos, por causa de tudo isso, do afeto, carinho, atenção, amor, por causa disso tudo, suportamos as contrariedades e as dificuldades, mas encontramos só em Deus um amor capaz de superar. Basta ver que a promessa matrimonial não é fácil, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Já, meu Deus, já está contando que metade vai ser uma porcaria. Né? Metade é ruim, a outra metade pode ser que seja bom. Né? Então já está contando que vai ser ruim. Mas está com medo da cruz? Não. É o afeto, é o carinho, é a unidade de vida, o amor de Deus, a santificação, a glória dos céus. Tudo isso, né? Fonte de santificação. É lógico, se pudesse escolher o bem, ele escolheu o bem. Mas tem que passar pelos males da vida presente, então a gente passa também. Não queria. Se pudesse fugir, a gente fugia. Mas eu confio em vós. Confio em vós, Senhor. Né? A simplicidade das crianças, né? É engraçado, né? E nasce sempre da docilidade, né? Quando uma criança cai, né? Ela chora porque doeu, né? Então ela encontra o amparo do pai e da mãe, né? E dão um amparo e faz. Sim, ela vai sempre se fazer de sofredora para sempre ter o amparo, porque a criança não é boba. Então ela já vai aprender que vai ter o amparo. Agora, se o pai e a mãe tem muitos filhos, não dá para dar amparo para todo mundo, ele vai ter que se virar sozinho, então já fica mais forte. Então, e fica mais forte na marra. Não porque o pai e a mãe não têm carinho, mas porque não dá para dar carinho para todo mundo. É muita gente. Então, o que acontece é que, de verdade, com docilidade e simplicidade, vamos vencendo aquilo que é uma tragédia, né? Quando cai, né? A criança cai e chora, né? Ô, coitadinho. Aí quando a criança cai, a gente já está cansado de fazer, oi, coitadinho, cai e fala assim, não foi nada, levanta aí. Então a gente levanta, já não tem amparo, já não tem socorro, mas se a criança fica mais forte, fica. Sabe que é amada, sabe que é querida, mas permitiu que os pais não dessem toda e total atenção, não dão atenção, mas não podem fazer tudo pelo filho. O filho tem que fazer. Assim é a filiação divina. Na filiação divina, nasce um relacionamento que nos educa, como na escola de Nazaré. Assim nós crescemos num verdadeiro lar de ternuras, é verdade, de confiança, de ajuda e caridade. Né? Tudo se torna harmonioso, até mesmo as desavenças. Porque faz parte da nossa vida as contrariedades. Faz parte da nossa vida as dificuldades e a cruz de cada dia. Como uma orquestra, todos numa harmonia perfeita, mas cada um toca um instrumento. Cada um faz um som, cada um no seu tempo. Enquanto um está fazendo aqui, o outro está fazendo lá. Parece que um está atrapalhando. Um está mais para frente, o outro está mais para trás. O outro está mais alto, o outro está num tom mais baixo. Um está agudo, o outro está grave. Um está batendo, o outro está ressoando. Então, mas tem harmonia. Junta tudo, fica tudo bom. Assim é um lar. Assim é a santificação da nossa vida. Né? A harmonia perfeita se dá em que cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo, cada coisa, né, como santificação. Agora é oração e silêncio. Agora é o trabalho, agora é a conversa, agora é o diálogo, agora é a correção. Então cada coisa vai ter a sua harmonia e cada coisa vai ter a sua perfeição. Em todas elas, as fontes de santificação. Porque isso Deus queria para a nossa santificação. E aí o que acontece, né, mesmo que sejamos, né, um prato ou um bumbo, né, é um trabalho humilde. É o bumbo. Quantas vezes numa orquestra toca o bumbo? Tem uma música, aquela Aleluia de Handel, ele toca no meio, vai subindo a música. Aí vai lá no fim e termina com ela. Fica bem bonito, né, mas ele toca 3 vezes. E a sinfonia, o violino toca o tempo inteiro, o trompete o tempo inteiro, as vozes o tempo inteiro. E o tambor que dá só uma ênfase depois do comecinho, no meio e no fim. Não tem tanto trabalho.
mas fez a parte dele. E se não fosse, ficaria faltando alguma coisa. E é isso que falta. O que falta para nós? Às vezes não é muita coisa que devemos fazer, mas é fazer bem feito e com amor aquilo que devemos. Ali está a conversão do nosso coração. Ai, que chato, mas eu preciso fazer. Ai, podia adiar. Não, é melhor fazer agora. Então, são essas coisas. O amor é a santificação e o cumprimento daqueles deveres. É a fonte da santificação. Os deveres conjugais, os deveres do trabalho, os deveres de um cristão, o dever daquele que tem que rezar. Por isso, né, a unidade de vida, né, passa pelo vínculo da paz. Um só Deus, um só batismo, um só amor, uma só fé. Então, tem uma unidade, mas é em Deus. Todos, tudo em todos, vai dizer São Paulo. E aí ele percebe, tudo é graça. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, o bem e o mal, a alegria e a tristeza, a saúde e a doença. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus permite esse projeto, esse caminho, né? Para nós padres, como que se dá, né, a santificação da nossa vida, né? Exatamente na unidade com Deus, na unidade com a igreja, com o Papa, com o Bispo. Então essa é a unidade. É verdade que o Papa, o Bispo, né, e os padres não são perfeitos. A nossa unidade é em Cristo. Quando eles estão unidos a Cristo, tem unidade porque tem unidade com a vontade divina. Se o Bispo manda uma coisa contrária à fé, não precisa obedecer. Se o marido faz uma coisa contrária à fé, não precisa obedecer. É bem diferente. Então, tem que ter uma unidade de vida com Cristo. Aí você percebe que aquele mandato, aquela ordem, aquela necessidade tem vínculo de amor. Por isso causa uma verdadeira paz. Agora, quando causa inquietação, é porque tem alguma coisa errada, seja no nosso coração, na nossa indisposição ou no erro do outro. Isso sempre haverá. Indisposição, murmurações, por quê? Porque alguém não está fazendo bem ou porque a gente não quer fazer o que tem que fazer. Ah, porque o outro não merece. Sim, é a primeira coisa. E quem merece? Né? Então, ninguém merece. Então, por isso, ou fazemos, ou não vão ter. E é por isso que temos que vencer. Então, é preciso, portanto, escutar, né? Aquilo que vamos ouvir, né? Também na transfiguração, né? Não só no batismo, mas na transfiguração. Acentuar esse papel de universalidade, de unidade com Cristo. Nele está toda a minha complacência, toda a minha alegria. Escutai-o, escutai-o. Mas na família, a unidade de vida, a filiação divina é doar-se por todos. E em casa, em nossas vidas. Ali está a unidade de vida, em doar-se a todos. E principalmente o valor de uma mulher. Por quê? Porque a mulher tem isso. Porque Deus fez a mulher com mais ternura, com mais delicadeza, né, com mais prontidão e ao mesmo tempo com mais perseverança e resistência, exatamente porque se não fosse com ternura, com resistência, com dedicação, com atenção, a família se perderia. Por isso, como privilégio, a mulher tem todas essas coisas. O homem tem força. A gente define o homem com força, né, e autoridade. Da onde vem? Da força. Então, só isso. Mas o que tem a mulher? Todas as outras qualidades que faltaram aos homens, né? Então é exatamente por isso que um completa o outro, né? Então nisso está a unidade de vida. Por exemplo, no Sermão da Montanha, basta ver o Sermão da Montanha, no capítulo 5 de São Mateus, né? Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem injustiça, bem-aventurados aquele que não tem, que é pobre, que se sente necessitado da graça, do amor, de todas as coisas. Bem-aventurados. Bem-aventurado, a alegria está no sofrimento, então na privação, na perseguição. Onde está a alegria nisso? Essas coisas não nos tiram do amor de Deus, porque a unidade de vida está em Cristo e Ele é o amor do Pai. Por isso a conversão é olhar para Deus. Se a gente não olha para Deus, esqueceu o amor. E se a gente esquecer o amor, tudo que fizermos vai ser uma porcaria. Tudo que fizermos não vai ter valor nenhum. Mas o amor de Deus é que põe sentido. Foi o amor de Deus, por um pedido de sua mãe querida e amada, é que ele converteu a água em vinho. E olha que ela nem falou o que ele tinha que fazer. Simplesmente fez e cumpriu. Porque ali está a vontade divina. Portanto, o Sermão da Montanha, né,
Poderíamos pensar, né? Bem-aventurados, felizes seremos se suportarmos todas essas contrariedades, então seremos castigados? Essa é a conclusão? Não. Ele nos colocará em purificação. As bem-aventuranças são a purificação da nossa vida. Nos pagam com mal quando devemos pagar com bem. Nos provocam e devemos suportar. Nos ofendem e devemos perdoar. Nos desrespeitam e temos que ajudar. Essa é a mudança de vida. Por que fazemos isso? Porque somos retardados? Não, porque amamos a Deus. Só por isso. Porque humanamente estava abandonado. Humanamente estava perdido. Humanamente já estamos por aqui. Não vejo a hora de aposentar. Então, de verdade, aí quando a gente aposenta, para que aposenta? Para ter tempo de ir no hospital. Que é o que vai fazer na vida, depois que aposenta. Tempo de espera, tempo de fila, tempo de... É para isso que aposenta. Né? Então, para ter tempo. Tempo para quê, né? De verdade, a unidade de vida é o vínculo da paz. É um só Deus, um só batismo. Tudo, portanto, vai ser graça para nós. A cruz é a sabedoria divina. Ali está a sabedoria divina. Jesus Cristo é a sabedoria, a ciência da cruz. Entender o mistério que revela todas as coisas na cruz de Cristo. Não ter medo do sofrimento, porque existe uma ciência por trás daquele sofrimento que você passa. Ele agora está te purificando do teu egoísmo, agora do teu orgulho, agora do teu amor próprio, agora da tua certeza. Não, mas eu sei que eu estou certo, sim, mas o outro quer fazer o errado. O que a gente vai fazer? Qual que é o certo? Não deixar a criança pegar, né? Qual é o pai, diz o Evangelho, qual é o pai que uma criança pedindo uma coisa, o pai dá uma faca, ou pedindo uma coisa, dá uma serpente, né? Quer dizer, não vamos dar coisas, mas às vezes o cansaço é tão grande que a pessoa pede uma coisa e fala, toma. Você quer se matar, quer fazer as coisas erradas, toma, porque eu já não estou aguentando mais. Às vezes a tentação nossa é essa, quando na verdade a ciência da cruz está o quê? Ela leva a glória dos céus e a glória de Deus em nós. São Tiago vai dizer, o sábio mostrará as suas obras. Esse é o sábio. Quais são as suas obras? São suas? Não. São as que eu pus amor por causa de Deus. Porque se eu fosse fazer, eu já nem queria. Já nem gostava. Já nem suporto. Mas a ciência está exatamente nisso. O sábio mostrará as suas obras. Pura, pacífica, sendo humildes no serviço. Não nas nossas obras, mas nas de Deus. Ele vai mostrar as obras de Deus. E é isso que devemos mostrar. Se não me manda pecar, né, devo obedecer. É isso. Se o que Deus nos pede é para sacrificar, devemos obedecer. A única coisa que Deus não nos vai pedir é o pecado. O resto Ele vai pedir. Sacrifício, oblações, entrega, abandono, tudo que os santos experimentaram. Eles experimentaram tudo isso e encontraram felicidade, porque cumprindo sem vontade, fizeram a obra de Deus. Quando fizeram só o que queriam, aí era egoísmo, orgulho e vaidade. Isso não agradou todo mundo. Por isso, as obras de Deus são aquelas que nos tiram do pecado, nos tiram de nós mesmos. Portanto, tudo será graça se correspondermos à vontade divina. Quando Deus nos corrige, uma correção fraterna, é viver bem a unidade de vida, unidos com Cristo. Por que Deus nos corrige? Porque estamos errados. Não estamos em união com a sua vontade. Por isso vai nos corrigir. Porque não nos ama? Não, porque nos ama muito. Querer bem. São José Maria Escrivá dizia. Eu tenho que querer bem. Eu tenho que querer fazer todas as coisas. Eu tenho que querer bem as coisas, mas eu tenho que querer o querer bem. Porque essa é a vontade de Deus. Querer como Deus quer, querer bem fazer as coisas. Eu quero fazer o bem, mas não sou capaz. É o que dizia São Paulo. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ele queria fazer bem, mas por que não conseguia?
porque lhe faltava o amor de Deus, por isso o esforço dele, de pôr o amor de Deus. E aí sim ele entendeu que tudo era uma graça, até o não querer era descobrir o querer de Deus. Ele descobriu que não querendo fazer, ele não se configurava a Cristo e nem a esse amor. E ele descobria a sua falha. Então, descobrindo a sua falha, passou a querer bem. Então, essa é a luta da nossa vida. E São José Maria Escrivá fala: querer bem as coisas, lutar para construir a unidade na humildade e no serviço. Pois a unidade de vida está na humildade de Cristo e no serviço que ele prestou. Passou pelo mundo fazendo bem. O que nos falta fazer? Fazer bem as coisas. Servir ao Senhor com alegria, diz o Salmo 94. Os padres acordam de manhã, né? E São José Maria Escrivá acordava de manhã com muita dificuldade, porque tinha dificuldades para acordar de manhã, né? Então fazia um esforço, levantava da cama, pulava, beijava o chão, servirei, até porque para ajoelhar, agachar, já fazia exercício, né? Então já fazia um esforço tremendo, servirei. Por que dizia isso? Porque o Salmo de manhã, que os padres rezam, o Salmo invitatório, um deles, começa assim, né? Servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos, sabei que o Senhor, só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus. Essa é uma realidade, as 4 primeiras frases desse Salmo, né? Salmo 94. Servi ao Senhor com alegria. Eu tenho que trabalhar e fazer as coisas com verdadeira alegria. E aí São José Maria Escrivá ainda acrescenta, né, nessa alegria, né, em Letizia nulla die sine cruce, né? Na alegria, nem um dia sem cruz. Porque levantar já é uma cruz, mas com alegria. Trabalhar é outra cruz, mas com alegria. Tudo é cruz. Cuidar das crianças é cruz, aguentar o marido é cruz, aguentar os pais é cruz, aguentar os filhos é cruz. Tudo é cruz. Suportar o trabalho é cruz. O trânsito de São Paulo quando chove é outra, né? Então, sempre a cruz, mas fazer com outro sentido. Querer bem, querer fazer bem, querer cumprir bem. É isso que somos chamados, a esse mergulho no amor de Deus. Isso é a conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Volta o teu olhar, volta a tua disposição e acredita naquelas palavras. São palavras de vida eterna. Nele está o caminho, a verdade e a vida. A gente já sabe, só falta cumprir, mas não temos forças. Por isso a oração é pedir. Pedi e recebereis. Batei e vos será aberto. Quem procura, encontra. Assim, nas palavras de nosso Senhor, são pautadas toda a nossa vida, e o nosso fazer, e o nosso ser. Por isso, luta para construir a unidade, na humildade e no serviço. Servir ao Senhor com alegria, né? Nos irmãos. Ressentimento é coisa de alma pequena, alma orgulhosa. Né? Ai, não me amo. Ai, como é que falam isso de mim? Ai, por que fazem isso comigo? É alma orgulhosa, né? É uma alma ressentida. Né? Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Se a gente apanha, olha, né? Se a gente sofre, bem-aventurados, alegrai-vos, né? Os apóstolos depois que apanharam, né? Tiveram medo de ir para a cruz com Cristo, mas depois de Pentecostes, ficaram contentes porque apanharam. São retardados, beberam cachaça ou beberam muito vinho. O que será que aconteceu com eles, né? Não. Foi um amor que invadiu o coração que nem surra mais tirava a alegria daqueles homens. Alegria de viver por Deus. O centro de radiação da mensagem evangélica é o amor de Deus. Né? Devemos propagar esse amor no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho. Isso pensava São José Maria Escrivá. Contempla a vida de Cristo e cumpre ela no teu trabalho. Volta o teu coração para Deus e ponha Deus nas coisas que você faz. Que era isso que dizia São José Maria Escrivá. Faz o que deve e está no que fazes. Cumpre bem. Em caminho aqui para terminar. Cristo que passa, número 30, dizia assim, São José Maria Escrivá, meditando sobre as famílias. As famílias que viveram de Cristo e que deram a conhecer Cristo são pequenas comunidades cristãs que foram centros de irradiação
da mensagem evangélica. Lares iguais aos outros lares daqueles tempos, mas animados de um espírito novo que contagiava aqueles que os conheciam e com eles conviviam. E onde está esse segredo? Assim foram os primeiros cristãos e assim havemos de ser também os cristãos de hoje, semeadores de paz e de alegria, da paz e da alegria que Cristo nos trouxe. Nele encontramos paz para cumprir bem e alegria para de verdade difundir esse amor que estamos experimentando a cada dia por uma vida de oração e no cumprimento dos nossos deveres no trabalho de cada dia. Pedimos então a intercessão de Nossa Senhora, aquela que quis fazer a vontade de Deus, que sabia das suas limitações, apesar de ser acumulada de todas as graças para receber Jesus no seu ventre materno, afirmou com todas as letras: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E Deus se fez presente, porque confiou, porque aderiu, porque quis cumprir a vontade de Deus. Deus se fez presente. Foi o vínculo de unidade e, se sentindo filha de Deus, foi boa mãe de Deus no meio dos homens. Assim a Virgem Maria nos ensina também a cumprir a vontade de Deus, a confiar nas suas palavras, porque nela está a nossa alegria, porque nela está a fonte da vida, da verdade e o único caminho que devemos trilhar nessa vida, porque os outros são todos mentiras, porque a verdade é só Cristo, o resto é tudo mentira, o resto é tudo baboseiras, o resto é tudo ilusão. O único caminho que nos leva à perfeição é Cristo. E suportar as cruzes de cada dia não nos tira do caminho. Pelo contrário, nos dá autoridade de cumpri-lo como quem ama. Porque para suportar a cruz, só quem ama. E a Virgem Maria suportou aos pés da cruz, como uma espada transpassando a sua alma, suportou aos pés da cruz, é verdade, lacrimosa, com lágrimas e muita dor, mas sem abandonar até o fim o caminho do seu Filho. E esse é o caminho da nossa vida. Até o fim acompanhar Cristo, porque Ele nos acompanha. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para expor em prática, minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, o anjo da guarda, intercedei.